bom dia Larissa, bom dia Kleber, bom dia Sueli, bom dia você, querido, da Igreja Batista da Freguesia, que está nos assistindo este culto matinal. Quero também receber bem você que sintoniza as nossas programações no YouTube, e você então que tem tido o cuidado, o carinho pela palavra de Deus e tem gostado de ouvir tudo aquilo que nós temos trazido como ensino, como pregações da palavra. Muito bem-vindos todos vocês. Quero lembrar que nós temos as nossas transmissões na quarta, na quinta e na sexta, são a série Oração e Ação, às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30, nós temos o culto matinal e às 19h30, o culto em família. Aliás, quero lembrar você que hoje, às 19h30, o culto em família será voltado para as crianças. Nós teremos bonecos participando, teremos música para crianças, teremos mensagem para crianças. E você pode convidar o seu vizinho, você pode convidar também o seu amigo, pode convidar os seus parentes para estar assistindo esta programação hoje à noite. Então, hoje às 19h30, o culto em família é voltado para as crianças. Oração em Família Kids, hoje à noite. Quero lembrar a você que nós estaremos orando hoje pelos aniversariantes, a Heloísa, a irmã Zilda e a Patrícia. Nós vamos estar orando pela saúde de alguns irmãos que estão enfermos. Lembrar de orar pela Dona Leda, pela Rejane, pela Marilac, pela Ilma, orando também pelo Agnelinho, tio da minha esposa, que está enfermo. Vamos estar orando pelos nossos governantes, a Bíblia nos ensina a que oremos pelos nossos governantes. Vamos orar pelos profissionais de saúde, pelos missionários e pastores, e pedindo a Deus que nós possamos ter a normalidade de volta no nosso país, no mundo, né? Quero lembrar a você que você pode participar das gravações dos cultos de domingo. Você pode vir aqui, nós temos um número limitado de pessoas que podem se inscrever no 3283-6047 ou 6048, final 6048, e você pode falar com a Kátia, principalmente nas segundas, quartas e sextas, e marcar, olha, eu quero assistir, quero participar do culto deste domingo. A gravação dos cultos de domingo acontece no sábado, às 10 horas da manhã, e você é sempre muito bem-vindo. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Vou pedir a Larissa que ore, pedindo a unção de Deus sobre nós hoje. Oremos. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Deus, ser com a vida do pastor, Deus, com tudo que ele for falar, Deus, que possa tocar os nossos corações, ser com cada pedido feito também, ó Deus, seja de saúde, ou seja de outro problema, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor estar com essas pessoas também, Deus, e que essas pessoas sintam o Teu poder, Deus, sintam a Tua presença com elas, Pai. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar. Convido você a, em casa mesmo, ficar de pé, cantar junto. Você que está aqui também, fique de pé, cante junto. Vamos louvar a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor juntos. Muito bom dia, querida igreja. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do planeta. Você podendo acompanhar a gente aqui em culto através do YouTube, você é muito bem-vindo. Esteja com a gente cantando nesse momento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em nós um espírito inabalável, é o nosso pedido ao Senhor. E na sequência a gente vai assistir um vídeo da campanha de missões nacionais. Lembre sempre de orar pelos missionários, contribuir com missões, que é muito importante. E depois cantaremos um trecho da música de missões também. Amém? Vamos louvar o Senhor. Cria em mim. Cria em mim, ó Deus,
renova, o Espírito inabalável. Não retire de nós teu Espírito. Não retire de nós teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o Espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí não conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver
e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de Missões Nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar, para avançar sem orar, pela minha nação, por servir, e o pão repartir. Eu vou Amém. Que a gente possa orar pela nossa nação, investir nos nossos missionários e, se Deus o chamar, que a gente vá para tão longe também levar o evangelho a toda criatura. Amém. Obrigado ao grupo de louvor. Nós vamos agora compartilhar um texto bíblico. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Essa mensagem foi baseada neste texto, no Mateus 7, do versículo 13 ao versículo 17. Também foi inspirada na obra de Paul Washer e também nos comentários de Carson. Foram usados para o estudo, para a preparação dessa mensagem. Queridos, eu sei que essa mensagem é extremamente importante. Todas as mensagens são muito importantes. Sempre que a gente traz a palavra de Deus, traz a Bíblia e a expõe, nós estamos fazendo algo extremamente importante. A atividade pastoral, ela é importante em muitos aspectos, é uma atividade multifacetada, mas esse momento de expor a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, é um momento muito especial.
E eu peço a Deus que me unja com seu Santo Espírito, para que eu consiga ser ferramenta nas mãos do Espírito Santo e trazer esta mensagem tão importante para você. É uma mensagem para ser pregada com temor e tremor, mas é uma mensagem para você também ouvir com temor e tremor. Sempre que a gente fala de uma verdade tão basilar como essa verdade do Evangelho, nós precisamos tremer diante de Deus. Uma mensagem que fala sobre a definição, sobre onde você passará a sua eternidade. Vamos ler então Mateus 7, de 13 a 27. Ok? Prontos? Então, vamos lá, nós estamos aqui no final do Sermão do Monte, proferido por Jesus, e o texto vai dizer assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou ou construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Há uma pergunta que fica no ar, na mente de todos aqueles que ouvem esta palavra, que conhecem a vontade e a palavra de Deus, tendo conhecimento intelectual disso tudo, e se perguntam, e nós? Para onde nós vamos na eternidade? Para onde vamos? Nós estamos vivendo um tempo de muitas apreensões, de muito estresse, um tempo de muita angústia, de medo. Mas sabe de uma coisa? Só uma coisa deve nos preocupar, só uma coisa, na realidade. Porque daqui a 100 anos, todos nós teremos morrido, não tem um que escape, todos nós teremos morrido, e talvez destes muitos que terão morrido, certamente muitos terão ido para o inferno. E nós precisamos estar atentos a isso. Alguém pode dizer assim, mas pastor, como é que o senhor diz um negócio desse?
Nós somos cristãos. O cristianismo contemporâneo, queridos, preste bem atenção nisso, tem sido mais uma cultura mundana, sem Deus, do que uma cultura bíblica. Grande parte daqueles que se intitulam cristãos estão vivendo um cristianismo mundano, fora da vontade de Deus. Muitos se enganam pensando que ao cumprirem aquele ritual de levantar a mão no final de um culto e ir à frente, terão feito o suficiente para se salvar eternamente. E isso não existe na Bíblia. A Bíblia não diz, levante a tua mão e você será salvo. Às vezes nós olhamos em volta e vemos outros que fizeram esse mesmo gesto, mas que continuam vivendo uma vida carnal, mundana, que estão absolutamente longe daquilo que Deus pretende para as suas vidas. Mas ainda assim, muitas dessas pessoas se dizem cristãs. Estão pensando, deve ser assim mesmo, porque todo mundo faz isso. E acabam conformando o seu coração. Alguns pensam assim, eu sou igual aos outros salvos, nós somos iguais aos não salvos, mas graças a Deus, porque eu sou cristão, um dia eu levantei minha mão, eu estou garantido. Pois eu quero que você trema ao pensar que você não está garantido nada. Cumprir um ritual, levantar a sua mão simplesmente, apenas fazer o que todo mundo faz, nada disso é capaz de garantir a sua eternidade com Deus. Isso é uma heresia, não está na Bíblia. Nós temos uma amiga querida aqui na nossa igreja, uma irmã, e ela uma vez contou que uma amiga dela a acompanhou em um culto, e essa amiga dela assistiu o culto, achou tudo muito bonito, se emocionou, levantou a sua mão, e essa irmã aqui da igreja que levou a amiga a esse culto ficou muito feliz porque ela levantou a sua mão. E no dia seguinte a amiga perguntou para ela, amiga, o que foi que eu fiz mesmo? Tomei decisão de quê ali? Ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, nenhuma ideia. Salvação se dá por arrependimento de pecados. Salvação se dá por uma fé exclusiva e obediente a Jesus Cristo. Salvação se dá por uma fé que é capaz de provocar mudanças nas pessoas que têm essa fé. Salvação, crer em Jesus Cristo, se arrepender dos pecados, é capaz de nos levar a lutar todos os dias para que nós busquemos ser como Cristo. Ter uma fé significa uma busca para toda a vida de santidade. Nós não devemos nos espelhar em outros cristãos, mas sim no que a Bíblia diz ser um cristão. Lamentavelmente, muitas vezes, se nós adotamos homens e mulheres como nossos maiores exemplos, nós vamos acabar caindo em erro. Precisamos adotar como exemplo Cristo e como parâmetro a Bíblia. Na ceia ensinada pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, lá em 1 Coríntios 11, 28, Paulo, inspirado por Deus, diz assim, examine-se a si mesmo. Querido, é tempo de você se examinar. Você já foi à igreja tantas vezes, você já participou da ceia tantas vezes, talvez você já tenha levado a mão se decidido, levantado a mão se decidindo, mais de uma vez. Eu conheci uma moça que quando era adolescente, toda vez que meu pai pregava, ela levantava a mão e ia na frente, toda vez, criança ainda, pré-adolescente. Ela gostava de se decidir, mas eu não entendo uma pessoa que precisa se decidir 1 zilhão de vezes. Na realidade, você precisa entender que no Brasil, 86% das pessoas se diz cristã. E 23%
dessas pessoas do Brasil se dizem cristãos evangélicos. Mas a realidade é que a maioria não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja. E pior, dentro deste erro, não tem nenhuma preocupação com a santidade das suas vidas. Mas são cristãos. São cristãos. Como eles levantaram as mãos, choraram de emoção, num louvorzão, eles pensam, nós vamos para o céu. E eu quero dizer para você que você pode estar redondamente enganado. Você pode estar se enganando. Deus amou você, Deus ama você, Deus sempre amará você. E é por isso que a palavra de Deus nos confronta, para que nós tenhamos consciência do que é crer, do que é se arrepender e do que é santidade. Volte comigo ao texto que nós lemos, Mateus 7,13. Veja o que está posto aí nesse versículo, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Há uma porta estreita, e essa porta estreita é o único caminho de salvação. Lembre-se que Jesus, lá em João 14,6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Exclusivo. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Nós nascemos pecadores, nós tendemos para o pecado, e nós não podemos mudar isso por nós mesmos, mas precisamos de Jesus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Deus nos ama, nós temos que entender isso, mas Deus, esse mesmo Deus que nos ama, Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Nós não podemos amar a Deus, crer em Deus, fazer uma decisão por Cristo, ter uma visão de arrependimento dos nossos pecados, mas ainda assim flertar com o pecado. Não podemos fazer isso. Mas pastor, alguém pode dizer assim, Deus é amor. É exatamente por isso que Deus odeia o pecado, porque Ele é amor, Ele não convive com o pecado. O Deus de amor é Deus de justiça também. Como pecadores que nós somos, nós só mereceríamos a ira de Deus, no entanto, Ele nos ama. Quantas coisas que você adora, coisas que você gosta de fazer, coisas que as pessoas lamentavelmente gostam de fazer, são alvo desta ira de Deus contra o pecado. Nós vivemos um tempo muito difícil com relação, por exemplo, ao vício da pornografia virtual. Deus certamente odeia este pecado. Odeia os pecados, odeia a traição. Deus odeia o preconceito, a imoralidade, a rebeldia, os vícios, a maledicência. A Bíblia chega a dizer que Deus odeia com todas as suas forças a palavra de quem joga um irmão contra outro irmão. Ele abomina. Deus abomina a mentira, as grosserias, o amor ao dinheiro, a idolatria do dinheiro, a murmuração, o egoísmo, porque Ele é amor. Viemos a um culto, oramos, cantamos, choramos e depois ligamos a TV em casa para ver o programa mais imoral que tiver. Como você acha que Deus se sente com isso? Como você acha? Só restaria para nós a ira de Deus se não fosse a graça de Jesus, que leva em conta o arrependimento, que leva em conta a fé, que leva em conta a luta pela santidade. No Jesus da cruz foram depositados todos os meus pecados e foram depositados todos os seus pecados também. Se isso não tivesse acontecido, a ira de Deus teria fulminado todo ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que eu estou vivo então?
Porque o perdão de Deus, a graça, a misericórdia me alcançou e alcança você. Por isso o texto diz assim, que você é chamado para a porta estreita, para se arrepender e para crer no Evangelho de Jesus. E talvez você ainda pense assim, mas pastor, eu já levantei a minha mão. Mas eu quero que você saiba que isso não é uma mágica. Levantar a mão é um gesto, mas não é uma mágica. É preciso que você se analise, que você olhe para si mesmo e pergunte, eu realmente me arrependi dos meus pecados? Será que eu continuo arrependido dos meus pecados? Porque arrependimento implica em mudança, querido. Olha o que está dito agora, preste atenção nesse precioso versículo de Mateus 7,14, preste atenção, que diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. As pessoas pensam às vezes que basta levantar a mão ali na frente, ter um momento de emoção, como se dissessem assim, oba, entrei pela porta estreita. Mas pense bem no que o texto está dizendo, olha, estreita é a porta e estreito é o caminho que é a continuidade da sua vida cristã. Não é o caminho estreito para chegar na porta, não. Você chega na porta e vai trilhar um caminho estreito. Isso significa santidade. Santidade. A Bíblia não ensina a entrar pela porta estreita, que é Jesus, e então caminhar pelo caminho largo, não. É entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5, 24 e 25. Gálatas 5, abre aí, por favor, capítulos 24 e 25, perdão, versículos 24 e 25, e diz o seguinte, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e seus grandes desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quantas pessoas vão aos cultos, levantam suas mãos, fazem uma decisão pública por Cristo, mas vivem de forma carnal e depravada, completamente. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Essas pessoas podem pensar que são salvas, mas elas estão indo para o inferno, porque uma decisão verdadeira, um arrependimento verdadeiro, implicam em mudança de vida. Mudança de vida. Jesus está ensinando o sinal do verdadeiro cristão é entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho estreito, ter uma mudança de vida. Se você é um verdadeiro cristão, um filho de Deus, você vai lutar todos os dias da sua vida por andar pelo caminho estreito e justo. Vai adotar um estilo de vida que é aquele que alegra o Senhor Jesus, que alegra o Pai. Volte comigo, por favor, lá para Mateus 7, nós vamos caminhando. Mateus 7, versículos 15 e 16, que diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Sabe, bons amigos nos dizem verdades. Muitas vezes nós temos um bom amigo e esse amigo fala algo que a gente não gostaria de ouvir e a gente se sente muito desconfortável, mas esse amigo nos ama, ele está dizendo verdade, nos ajudando a repensar os nossos parâmetros, os nossos paradigmas. Mas o texto aqui diz que falsos profetas falam só o que você quer ouvir, mas não é o que você precisa ouvir.
Evangelho sem renúncia, queridos, baseado em shows, emoção, prosperidade, promessas humanas, promessas materiais, apenas mantém as pessoas atordoadas, despreocupadas e sem fazer perguntas e questionamentos a si próprias. Como você pode saber se você é realmente um salvo? Você precisa fazer essa pergunta a você mesmo. Vem comigo, por favor, a 2 Coríntios 5,17, esse lindo texto, mas que também é muito conhecido e muito especial. 2 Coríntios 5,17 nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você entrou pela porta estreita, que é Jesus, você caminha e luta por caminhar pelo caminho estreito também. Quer ser uma pessoa nova, um novo estilo de vida? Ou você é o mesmo que era antes da sua conversão? Talvez, em alguns momentos, até pior. Se Jesus está em sua vida, isso tem que fazer diferença. Há alguns anos, uma igreja dessas de última geração, tinha um dos seus grandes templos na Zona Sul, fazia o seguinte convite para que as pessoas fossem àquela igreja, seguissem aquela religião: venha para a nossa igreja, aceite a Cristo e mantenha a sua vida. Era o slogan: mantenha a sua vida como é. Essa igreja se tornou uma igreja muito procurada pelos artistas globais. Alguns diziam: agora sou evangélico. Eu me lembro de um desses artistas na época, Alexandre Frota, dizendo assim: eu estou evangélico. Uau! Estou, eu não sou, eu estou. Paul Washer conta uma história interessante. Ele disse que uma vez um jovem chegou num local em que ele tinha um compromisso e disse assim: desculpe, eu estou atrasado, é que o pneu do meu carro furou e eu fui atropelado por uma carreta, e isso atrasou. E todo mundo ficou assim: atropelado com uma carreta? E você só se atrasou? Era um mentiroso, era um louco talvez. Mas não pode ser verdade, pois ninguém pode ter um encontro com algo grande, como ser atropelado por uma carreta, e não ser profundamente abalado por essa situação. E aí eu pergunto: como é que você pode ter um encontro com Jesus Cristo, chegar e adentrar a porta estreita, e a sua vida continuar do mesmo jeito, só chegar um pouquinho atrasado? Isso tem que abalar você. Isso tem que abalar você. A presença de Cristo é algo fantástico, maravilhoso, divino. Pelos frutos o conhecereis. Quero ainda convidar você a voltar lá para Mateus 7, para a gente caminhar para o fim agora. Nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21 de Mateus 7, que diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, Jesus não pode ser enganado. Nunca, jamais será enganado. Aquela sua profissão de fé pode não valer nada se você não tiver sido profundamente abalado pela sua fé, se não houver frutos na sua vida, se você não vive para fazer a vontade de Deus. Pode ter sido apenas um ritual. Se você não está buscando ou não tendo prazer de buscar, de fazer a vontade de Deus em sua vida, como sendo uma nova criatura, é provável que você ainda não tenha conhecido Jesus realmente.
Talvez você só saiba de Jesus intelectualmente, mas não deu a Ele o comando da sua vida. Talvez Ele ainda não seja o Senhor da sua vida. É apenas o Jesus da intelectualidade. Mateus 7, 22 e 23 diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa é uma tragédia espiritual, a tragédia da desobediência a Deus, a tragédia de não abandonar a sua própria vontade para dar lugar à vontade de Deus. A palavra iniquidade, ela tem o seguinte, originalmente é chamada de anomia, que significa sem lei, sem regras. É como se o texto dissesse, vocês vivem como se não houvesse uma vontade do Pai a ser obedecida na sua vida. Dizem que o Senhor Jesus é o Senhor das suas vidas, mas não tem prazer em obedecer a Jesus. É interessante que esse texto que lemos aqui de Mateus 7, ele nos apresenta escolhas. A vida nos apresenta escolhas todos os dias. Ele apresenta duas portas. A escolha de uma levará para o céu, a escolha de outra levará para o inferno. Apresenta duas árvores, uma que dá fruto e a outra que não. Essa que não dá fruto é cortada para o fogo. Fala de dois que professam Jesus, um obedece, o outro não. E isso é demonstrado pelas suas obras ou pela ausência delas. Fala de dois construtores, um constrói na rocha e o outro constrói na areia. Um constrói em Jesus, o outro constrói sobre si mesmo. E o que construiu na areia cai. Você está construindo a sua vida em que fundamento? Qual é o fundamento da construção da sua vida? É a rocha, que é Cristo. Você atravessou a porta estreita, que é Jesus, e agora você trilha o caminho também estreito, que é o caminho do céu. Você já escolheu a porta estreita, que é Jesus. Quero finalizar essa palavra dizendo a você o seguinte: entenda que é uma palavra dura, o texto é duro, é verdade, mas entenda que Deus ama você. E Deus não quer que você se perca. O Senhor Deus moveu os céus e a terra, empreendeu um plano universal, entregou o seu próprio Filho para que Ele tomasse os seus pecados sobre os seus ombros, levasse para aquela cruz, para que você pudesse ser salvo. E disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Entre pela porta estreita, creia, aceite Jesus hoje como seu Senhor e Salvador. Creia, hoje, não deixe isso para amanhã. Se arrependa dos seus pecados e procure uma nova vida, lute por uma nova vida de santidade, vivendo e fazendo a vontade de Deus. Caminhe por essa estrada estreita. Você não pode ser salvo por rituais. Você não pode ser salvo apenas por ser igual aos outros que se dizem cristãos. Você não pode ser salvo porque seu pai ou seu pastor diz para você que você é salvo. Mas você pode ser salvo se você se arrepende dos seus pecados. Se você crê de todo o coração em Jesus Cristo. E se a sua vida testemunha isso que ocorreu com você. E o Espírito Santo fará com que o seu fruto brote em você em uma nova vida. Tome uma posição. Eu vou ler o versículo 14 de Mateus 7 e eu gostaria que você prestasse bem atenção nele. Porque estreita é a porta
apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E esse mesmo Jesus disse o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, não vá para o inferno, mas que viva. Aceite Jesus hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado porque o plano de salvação é perfeito e é suficiente. Dá que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos decisão, que nós tenhamos, Senhor, determinação para buscar o arrependimento dos nossos pecados, para buscar Jesus, entrar pela porta que é Cristo e trilhar um caminho segundo a vontade do Senhor, para que nós possamos ser realmente novas criaturas, Senhor, em que tudo se faz novo na nossa vida. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um convite a você. Nós não estamos tendo um culto presencial. Você pode estar me ouvindo aí da sua casa, do seu sofá, mas se você quer realmente aceitar Jesus como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, é real, feche seus olhos, faça uma oração, entregue sua vida a Jesus, entregue, não deixe para depois. E você vai poder ligar para mim, vai poder ligar para a nossa igreja e dizer: olha, eu aceitei a Cristo e eu quero ser discipulado, eu preciso conhecer mais, e eu vou ter muita alegria de entrar em contato com você, discipular você. Vou dar o telefone da nossa igreja, 3283-6047 ou final 6048. Fale com a Kátia ou fale com o Jorge, diga: meu nome é José e eu aceitei a Cristo e eu quero ser discipulado, eu quero ser ajudado a compreender melhor esta palavra. E nós certamente entraremos em contato com você, vamos discipular você, vamos orar com você, vamos abençoar você. Deus abençoe. Amém. Que o Senhor possa ter falado contigo nessa manhã. E a gente vai cantar agora Santo Espírito, que já se faz presente nesse lugar. E é o que nós queremos dizer: tu és muito bem-vindo aqui, Senhor. Seja aqui, seja na sua casa, onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, que a gente possa celebrar junto nesse momento. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados
provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Novo. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque o Senhor se faz presente na oração que fazemos, Senhor, no clamor que entregamos a Ti, no nosso louvor, na mensagem pregada, Pai. O Senhor está presente até nas coisas difíceis, Pai, até nos momentos de dor, nos momentos de preocupação, o Senhor se faz presente. Que a gente nunca se esqueça que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, Pai. Que o nosso choro, que o nosso riso, que a nossa frustração, que a nossa decepção, que a nossa realização, que tudo a gente esteja ciente que o Senhor tem parte nisso, Pai. Que a nossa vida seja entregue totalmente no Teu altar, Pai. Muito obrigado pela Tua mensagem pregada nessa manhã, obrigado pela vida do pastor Rogério, Senhor. Que essa mensagem possa ter tocado o seu coração. Se você ainda não conhece o Evangelho, que essa mensagem possa ter sido uma porta para você conhecer mais, para você querer conhecer mais desse Deus. Se você já conhece o Senhor, já vive uma vida no Evangelho, seja nesta igreja ou em qualquer outra, que o Senhor possa ter te incomodado por alguma coisa que não esteja certa. Que a gente possa todos os dias olhar para o Senhor e pedir para melhorar, porque somos humanos, somos falhos, todos os dias erramos. Às vezes as mesmas coisas, às vezes coisas diferentes, mas o Senhor, com a sua misericórdia, a sua graça, nos perdoa e nos dá a possibilidade de sermos salvos mesmo assim, mas que a gente possa ter arrependimento no nosso coração, que a gente não possa dizer, fazer algo, perdi perdão e tudo bem, fazer do mesmo jeito, sem nenhum tipo de incômodo, que o Senhor incomode o nosso coração, que a gente possa estar atento ao que o Senhor quer para nós todos os dias, Senhor, que possamos buscar na Tua Palavra as respostas que precisamos, Senhor, e que
que a gente entregue a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Te suplico, Pai, te agradeço por esse culto, Deus, mais uma vez, da maneira que está sendo, da maneira que está sendo possível ser, mas obrigado por esses recursos, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela vida dessa igreja, Pai, que essa comunidade possa ser atendida por esta igreja, Senhor, com o teu amor, com o teu evangelho, com a tua salvação. Te agradecemos por isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, muito bom tê-los com a gente por vídeo ou aqui presente nessa manhã. Lembrando que logo mais teremos o nosso culto da noite, o Em Família Especial Kids. Está muito bacana, uma programação muito especial para as crianças. Então chame aí seus vizinhos, seus amigos, dos seus filhos, dos seus sobrinhos. Chama todo mundo, compartilhe o link que daqui a pouco a gente vai mandar aí no grupo do WhatsApp, para que todo mundo possa participar desse momento. Amanhã, Dia das Crianças, que você possa celebrar com as crianças esse dia tão especial, tá bom? Lembrando que você pode participar das nossas gravações aqui na igreja, tá? Para isso, precisa se inscrever na secretaria, porque temos um número muito limitado. Então, você pode ligar para o 3283-6047 ou 3283-6048 e falar com a Kátia, preferencialmente às segundas, quartas e sextas, tá bom? A gente se vê mais tarde, até mais, um grande beijo.